Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos, a partir desse programa, num local diferente e com um assessor diverso também. Nós estamos, a partir de hoje, em Brasília, na capital federal. E daqui pretendemos irradiar o nosso programa para o Brasil inteiro, neste horário dominical costumeiro. Só que aqui em Brasília, como novo assessor, eu tenho o padre Lucas Gonçalves, que é da Arquidiocese de Brasília. Padre Lucas, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua generosidade e pela sua disponibilidade em representar milhares de telespectadores neste programa aqui, de certa maneira, fazendo-lhes as vezes. Eu gostaria que, na continuação, e em pouco tempo, o senhor se apresentasse a si mesmo, ao povo, dizendo quem era, o que faz e como se sente. Então, Padre Fernando, muito obrigado também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com o senhor também auxiliando, fazendo esse serviço também como igreja, como extensão também do nosso ministério presbiteral e a todo o povo de Deus também que acompanha a Rede Vida. Agradecer a Rede Vida também pela oportunidade, pelo convite que me fizeram também de estar aqui como assessor, então, do senhor, assessorando o senhor nesse programa. Então, eu sou o Padre Lucas, da Arquidiocese de Brasília, tenho 2 anos de padre, sou vigário da Paróquia Santíssima Trindade na Ceilândia. Foi ordenado em que ano? Foi ordenado em 2012. 2012, que dia? 30 de junho. 30 de junho, muito bem. E foi ordenado aonde? Na Catedral de Brasília. Catedral de Brasília. Por Dom Sérgio da Rocha, nosso atual arcebispo. E sou vigário da Paróquia Santíssima Trindade na Ceilândia, uma das cidades satélites de Brasília. Sou assessor do setor Juventude, um cargo que Dom Sérgio me confiou para cuidar dos jovens de Brasília. Da Arquidiocese inteira. Da Arquidiocese inteira, isso. E sou membro também da comunidade Shalom, sou discípulo da comunidade Shalom. Sei. Quer dizer que a sua função atual é pároco coadjutor, é vigário paroquial da Paróquia Santíssima Trindade. Isso, exatamente. De Ceilândia? Ceilândia. Isto, tá certo. Então, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa e contamos com a sua presença aqui, costumeira, aos domingos, daqui para o futuro. Muito obrigado, padre. E agradeço também na sua pessoa o seu pároco e aqueles que permitiram a sua vinda aqui entre nós. Nós estávamos tratando, caríssimos telespectadores, a respeito da primeira, assim chamada, primeira visita missionária de Paulo. Depois de sua conversão e depois daqueles anos passados como catequista na companhia de Barnabé, e na igreja helenista mais aberta que Jerusalém, que era a igreja de Antioquia. Receberam, diz o texto de Lucas, porque é apenas Lucas quem nos guia e conduz por estes caminhos, embora não seja um histórico moderno, com os cânones da historicidade moderna, é ele quem nos guia para as atividades primeiras de Paulo. Eventualmente, Paulo fala de si mesmo, em primeira pessoa do singular, numa das cartas autênticas que lhe são atribuídas. O texto que nos diz respeito é que, durante uma liturgia, afirma Lucas, o Espírito Santo disse: separai-me Paulo e Barnabé para a missão a que lhes destinei. Bem, a primeira pergunta que fazemos é: como fala o Espírito Santo? Como o Espírito Santo se expressou? E a resposta só pode ser uma:
o Espírito Santo deve ter se expressado através da voz de algum profeta daquela igreja. Nós sabemos por Lucas que lá havia profetas e doutores. Então, por iniciativa do Espírito que se exprimiu através de algum profeta, separou-se Paulo e Barnabé, a comunidade lhes impôs as mãos. Esta imposição das mãos nada tem a ver ainda com o gesto técnico que terá mais tarde de transmissão de poderes. É um gesto mais amplo, mais analógico, e os mandou. Mas, tendo recebido esta imposição de mãos da comunidade, eles saíram como delegados, isto é importante, como delegados representantes da comunidade de Antioquia. Isso é, não foram em persona própria, por si mesmos, como delegados de uma igreja. E para onde foram? De Antioquia, da Síria, eles navegaram para a ilha de Chipre, mais ou menos uns 100 quilômetros de mar, não é longe. E lá, 2 etapas, Salamina, o porto do desembarque, e Pafos, um pouco mais a sudoeste dessa mesma ilha aí. Agora, é interessante, Paulo não realiza estrondosos sinais e prodígios nesta ilha. Nem nos fala Lucas de grandes conversões. Fala-nos de um judeu errado, chamado Bar Jesus, que tinha um outro nome, ainda Elimas, e que procurou dissuadir o procônsul da ilha, Sérgio Paulo, a abraçar, ele estava inclinado a tanto, a abraçar a fé que Paulo transmitia. E Paulo o castigou. Durante um certo tempo ficará cego, já que impedes os outros de enxergar e abrir os olhos à verdadeira luz. Está aí. É tudo o que sabemos dos dois, de Barnabé e Paulo, na ilha de Chipre. Bastante interessante a gente perceber isso que o senhor está falando, desse envio que então Paulo e Barnabé recebem como um sinal já da uma característica própria da catolicidade, né? Nós vamos percebendo assim nos atos, né? Essa beleza de que não agem por si só, né? Mas agem já no espírito comunitário mesmo. Mais tarde, esse espírito comunitário vai se romper em detrimento e por causa de Paulo. E Paulo vai agir sozinho. Mas isto virá um pouquinho mais tarde. A pergunta que nos espanta é esta: por que Lucas não narra conversões, como narra em outros lugares? Nós só podemos fazer hipóteses. Ou porque não houve conversões, a não ser a de Sérgio Paulo, a do procônsul, ou porque houve um insucesso nessa ilha, não conseguiram atrair ninguém, ou então porque Lucas, como historiador honesto, não dispunha de tradições a respeito. Fato é que, deixando de lado o procônsul, ninguém ali abraça a fé e os dois partem via mar em direção a Antioquia da Pisídia. Foi uma viagem longa de mar e mais uma viagem mais longa ainda, a meu ver, por terra, a pé. Agora, por que Paulo não se deteve nas cidades costeiras daquele lado oriental do Mediterrâneo? Por que entrar para o Planalto? Paulo escreve na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 13 e seguintes, que
por esta ocasião estava doente. Se a região visitada por Paulo, é um pouco discutível a situação, se a região visitada por Paulo, nesta viagem agora, é a famosa Galácia, se entende de certa maneira que Paulo, por uma doença qualquer, não quisesse ficar à beira-mar, preferisse o planalto à planície. Talvez fosse o famoso espinho na carne. Há quem diga que esse espinho na carne fosse malária, uma malária crônica que tinha assumido. Mas também subir, caminhar mais de 100 milhas, 160 quilômetros, mais ou menos, de caminhada e de subida numa situação de saúde precária, é difícil entender. Nós não sabemos, em poucas palavras, por que não se detiveram na costa e foram para o Planalto. De qualquer maneira, atingiram Antioquia da Pisídia, que, depois de Éfeso, era a principal cidade romana da Ásia Menor. Hoje é a atual Turquia. E lá, em Antioquia da Pisídia, bem, se desenvolveram porque a cidade era grande. Depois de Éfeso, eu acabei de dizer, era a maior de toda a Ásia Menor. E havia uma consistente presença de judeus naquela cidade, esparramados por algumas sinagogas. Então, nós podemos imaginar que Paulo começou um costume que vai ser seu durante toda a sua atividade missionária. Primeiro, anunciar na sinagoga, a seguir aos tementes a Deus. Mas sobre isto temos que voltar num segundo momento, temos agora que fazer um pequeno intervalo. Muito bem, estamos aqui no segundo tempo desse programa. Vamos falar um pouquinho sobre esses judeus da diáspora. Eles deviam ser muito maiores em número, muito mais numerosos do que os judeus da Palestina, na diáspora total. Não é? E é preciso saber, o telespectador precisa saber, que o judaísmo nunca foi proselitista. Nunca foi uma religião, digamos, evangelizadora. Para eles, quem nasceu judeu é judeu e fica judeu, e quem é pagão está fora da aliança e fica fora da aliança. É verdade, esses judeus da diáspora costumavam ser mais abertos que os judeus da Palestina, não viviam à sombra do templo, dependia muito a abertura de família para família, que educação recebia no meio dos gentios, mas eles não deixavam de suscitar perplexidade com relação ao monoteísmo elevado diante do paganismo dos deuses clássicos greco-romanos. E havia muitos judeus, muitos não judeus, muitos gentios que os admiravam e procuravam abjurar o paganismo, se comprometer a adorar o único Deus monoteísta de Israel e a observar os 10 mandamentos, as 10 palavras. Judaizavam-se pela metade. Não chegavam a ser plenos judeus, não chegavam à circuncisão, mesmo porque os judeus, embora não formassem guetos, como na Idade Média, eram um tanto mal vistos no Império Romano. Formavam aquilo que eles chamavam tementes a Deus. Muitas mulheres pagãs
tornavam-se tementes a Deus, simpatizantes do judaísmo, e, pouco a pouco, algumas delas pelo menos, conseguiam atrair os seus maridos. E na sinagoga havia o grupo judaico e aqueles tementes a Deus. É importante dizer ao telespectador que as sinagogas não eram casinhas pequenas e sem importâncias, mas edifícios bonitos e atraentes numa cidade cosmopolita como fosse Antioquia da Pisídia. Qual era a tática da esquadra missionária? Esperar o sábado, entrar na sinagoga, esperar a permissão para falar e anunciar. É aí que começam a nascer os conflitos, então, entre a proposta que Paulo, então, vai trazer do evangelho, do cristianismo, com os costumes dos judeus, que vai desembocar, então, no Concílio de Jerusalém. Não tenha dúvida nenhuma. Não tenha dúvida nenhuma que começam aí esses conflitos todos aí. Bom, nós temos de Antioquia da Pisídia um discurso, um famoso discurso atribuído a Paulo. Todos os discursos foram escritos por Lucas. Mas Lucas se serve não arbitrariamente de textos da sua cabeça, mas de cristologias antigas, que já eram um tanto ultrapassadas para o final do século. Aqueles famosos hinos cristológicos, né? Não hinos, mas modos de se ver Cristo, de se entender Cristo, que já estava ultrapassado na época em que os Atos foram escritos, bem depois da morte de Paulo. Por exemplo, no discurso que indico agora, a ressurreição sendo o momento em que Jesus se torna Filho de Deus. Pela ressurreição, ou no momento da ressurreição, vem citado o Salmo 2, versículo 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hoje quando? No dia da ressurreição. É uma cristologia um tanto ultrapassada, uma cristologia, digamos hoje, adocionista. E um tanto ultrapassada. Mas Lucas faz questão de colocar essa cristologia lá, porque era a cristologia dos anos 30 e dos anos 40. Enfim, o discurso começa com Abraão, de Abraão e da era patriarcal passa por Samuel, tem em Davi a figura central do Antigo Testamento, e de Davi vai logo a Jesus. Mas interessante que nesse discurso, onde depois da apresentação é apresentado também o querigma, o anúncio da morte e da ressurreição de Jesus, Paulo fala nós, e chamando nós o auditório todo inteiro, irmãos e nós, como que querendo incluir nesse nós os não-judeus, os tementes a Deus. E Lucas nos diz que a sinagoga se dividiu entre aqueles que aceitaram a proposta de Paulo, sobretudo do lado dos tementes a Deus, e diversos também judeus. Em Icônio foi este o resultado. Uma divisão, o que vai quase que sistematicamente acontecer. É interessante porque o próprio Paulo, depois ele vai se definir como apóstolo dos gentios. E isso não nasce por acaso, né? Assim, Pedro ficou conhecido como apóstolo dos judeus e Paulo como dos gentios, né? O que significa que Paulo, desde a sua visão e conversão, sempre se definiu do lado dos gentios. Agora, isto ele afirma que lhe veio de Deus. Mas quanto tempo levou para Paulo se persuadir de que ele era realmente indicado aos gentios? Isto nós não sabemos. Quanto tempo levou, digamos em jargão nosso, para a ficha cair? Deve ter levado algum tempo e algumas experiências missionárias. Em Antioquia da Pisídia, depois a cidade se divide
e existe uma perseguição e fogem para a cidade de Listra. E lá, Paulo realiza o mesmo sinal que Pedro fez. Lucas tem o cuidado de identificar o mais possível Pedro com Paulo. Pedro, no início, havia curado um paralítico às portas do templo de Jerusalém. Paulo faz a mesma coisa com um paralítico em Listra. E o que acontece? As multidões começam a gritar: os deuses baixaram a nós em forma humana. E chamavam a Paulo de Hermes, porque era ele quem falava, e Barnabé de Zeus. E quiseram os sacerdotes ali oferecer-lhe sacrifícios. Bom, que dizer disto? Uma anedota? Um conto popular? Assim, taxa o episódio a consciência crítica, moderna, ocidental e cética. Eu não vejo pessoalmente nada de substancialmente errado neste episódio. Escutem, nós estamos numa cidade campestre. Nós estamos diante de camponeses que falam um dialeto desconhecido, pessoas sem cultura, pessoas que estavam impregnadas da religiosidade greco-romana. Vendo um sinal desse aqui, bem, reagiram dentro do seu background, dentro da sua cultura. Os deuses desceram a nós em forma humana. Eu não vejo nenhum problema, nada de inverossímil nisso. Sabendo que se trata de um grupo étnico muito simples, de um interior e que falava uma língua dialetal. Bem, a sucessão é que é extraordinária e para alguns ridícula. Num primeiro momento, quiseram endeusar os dois. E a seguir, os apedrejam. Mas como explicar esta sucessão tão rápida de estado de ânimo tão extremo? Bom, Lucas não entra nesse detalhe, mas é possível imaginar que um tempo se passou entre alguns judeus que vieram de Antioquia da Pisídia, tentar jogar água fria no que estava acontecendo em Listra. E qual a causa do temor desses judeus? Não tanto, a meu ver, os discursos de Paulo, o que Paulo dizia, quanto o perigo de uma seita nova, de uma transmissão teológica sem ser colaudada pela praxis, pela prática, sem ter a experiência do tempo, vir a subverter a ordem de uma cidade. E, sobretudo, o status jurídico que aqueles judeus, a duras penas, haviam conseguido do Império Romano. Dá para entender? Dá para entender. Está claro? Está claro. É interessante percebendo porque essa explicação que o senhor deu, né, para compreender então a cultura do povo na época, né, a cultura daqueles a quem eles estavam então, como de fato camponeses mais simples, que tinham contato então com a cultura pagã, grega, romana, cultuavam deuses e não conseguiriam de fato atribuir a Cristo, ao cristianismo, ou ao Deus de Israel, não conseguiriam fazer essa referência. Eles não tinham Cristo como referência, então, né? Não tinham o Evangelho como referência, nem tampouco toda a realidade de Israel, né, como referência. Nós vamos encerrar o nosso programa hoje, ele está o horário terminado, não é? E voltaremos no próximo domingo, dia 21. Muito obrigado. Tenham todos aí um bom domingo. Domingo.